Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos. Programa Bitcoin e Altcoins Projeção Ficube. Me chamo Alan. Hoje, dia 23 de janeiro, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Bitcoin. Vamos lá, pessoal. O Bitcoin segue na mesma, tá? Então não mudou muita coisa de ontem para hoje. Segue testando aqui a mínima 34. Recentemente fez ali o topo nos 97, devolveu, voltou aqui para a faixa dos 88, 87 mil e aqui está segurando, tá? Bem, a consolidação do Bitcoin a gente já sabe, né? Desde novembro aí, na faixa de 86 a 94 mil. Em alguns momentos ele rompe para cima, né? Mas depois acaba devolvendo, violino, não consegue engatar uma sequência de alta ou uma sequência de baixa. Então segue o mercado bem travadinho, bem lateral. Não tem muito o que falar, não tem muito o que fazer no momento aí com o Bitcoin. Eu só ficaria atento se eu estou comprado e ele perde para baixo dos 86 mil. Eu entendo que vale a pena sair da operação, porque aí fica, né, um pouco mais perigoso. O próximo alvo passa a ser a região dos 78.400. Pelo semanal ele tem um pavio lá na faixa dos 74 mil, tá? Então muita atenção aí se ele começar a ficar para baixo dos 86. Tenho comentado, né? Perdendo aí, começando a fechar para baixo dos 86, eu entendo que ele faz algo parecido com isso. Primeira pernada de queda, repique, depois outra pernada para baixo, podendo até mesmo buscar alvos mais embaixo, tá? Além do 74. No momento eu ficaria com 74 ali entre, né? 78 a 74 mil dólares ali como uma região de atenção. Então assim, Bitcoin travado, lateral. O semanal não está muito bonito, né? Considerando a movimentação da semana atual e da semana passada. A semana passada estava mais interessante, mas ele acabou devolvendo ali e fechou para baixo dos 94 mil, né? Então ele não conseguiu permanecer acima dos 94 mil dólares, tá? Voltando aqui para o diário, segue lateral. É uma região que trabalha como suporte, considerando que os 86 mil ele vem segurando desde novembro, tá? Se ele segurar mais uma vez por aqui, ele pode sim retornar ali para a faixa dos 94, quem sabe testar 97 novamente e uma possibilidade aí de buscar o 100, tá? 100 mil já vejo com bastante resistência, né? Se ele nos próximos dias, que sabe o mercado dando uma animada, se ele for lá, região de bastante resistência, entendo que ali vai ser até um ponto mais interessante para se pensar nas vendas. Gráfico de Ethereum também não tem muito o que falar. Ethereum acabou perdendo aqui a faixa dos 3.080. Entendo que pode testar de novo aqui os 780, mas não tem muita coisa para ser feito. Não vejo uma boa venda em Ethereum agora. Também não vejo ali uma oportunidade na compra, então eu esperaria um pouco mais. Ethereum segue travadinho, segue bem bagunçado. Vamos ver o que ele faz aí. Os próximos movimentos, né? Quem sabe ele não deixa ali uma movimentação mais clara para a gente. Solana já está numa região que eu gosto mais da compra, né? Considerando que ele tem essa região aqui no 126, 125. Entendo que Solana pode sim testar a região dos 120, 119, que são os fundos aí que ele deixou em dezembro. Mas de qualquer forma, aqui eu vejo uma região mais interessante pensando em relação ao risco-retorno, mais interessante na compra, acreditando que ele volte de novo para testar o 144, 145. Movimentação de curtíssimo prazo, né? Testar ali a resistência e lá eu entendo que bate cabeça. A única coisa que eu esperaria é a Solana ficar para cima desse 131, né? No momento não tem nada para ser feito. Se ele começar a fechar para cima de 131, poderemos ver aí Solana tentando buscar de volta ali a faixa do 145. XRP, vamos ver a XRP aí que tá brigando aí nessa faixa dos 2 dólares. É uma região que eu tenho chamado a atenção pelo semanal, que eu considero um ponto interessante para compra, tá? Ele vem respeitando desde dezembro do ano de 2024, né? Desde dezembro de 24 que ele respeita essa região como suporte. Tá certo que a última movimentação aqui que ele fez no semanal, né? Ele fez um repique, foi até os 2,41 e falhou, né? Tomar cuidado porque ele pode sim estar formando um pivôzinho para dar sequência nessa movimentação de queda, tá? Eu vou desconsiderar esse paviozão ali que ele deixou, mas fiquem atentos porque se por um acaso o XRP vier para perder para baixo de 1,80, ele pode dar continuidade e perder em definitivo essa região que vem trabalhando como suporte, tá? Como ainda estamos na região de suporte, entendo que a relação risco-retorno está mais interessante para compra. Pode falhar? Sim, o mercado faz o que ele bem entender e pode falhar assim, dar sequência na queda e aí teremos que estopar para quem já estiver comprado. Para quem está de fora, eu esperaria pelo menos o XRP voltar para cima dos 2 dólares, tá? Então, se nos próximos dias o XRP voltar para cima dos 2 dólares, ainda vejo uma região interessante para compra. Primeiro alvo curtíssimo prazo 2,18, depois a região dos 2,35, se rompido, entendo que pode buscar até os 2,70, tá? Ponto ali onde já vejo um pouco mais de dificuldade se ele for testar nos próximos dias.
Estamos em cima do suporte pela mínima 610, o alvo sugerido aqui pela mínima 2,60, tá? Pela resistência 144. Vamos ver se acontece nos próximos dias. Dá uma olhada no gráfico do S&P 500. S&P 500 na tela, pessoal. Então, o S&P 500 fez um pullback, região de 820, acabou respeitando ali, voltou para testar essa região dos 915, 920, né? Ficar de olho no teste dos topos, se ele for lá para testar. Eu entendo que é uma região um pouco mais de briga, tá? Eu não gosto de comprar por aqui, apesar de a tendência ainda ser de alta, né? Eu não vejo ainda vendas. Agora só fiquem atentos, porque se ele começar a falhar aí no teste do topo, ele volta para testar esse 820 novamente. Entendo que a melhor compra aí para quem está procurando novas entradas seria rompendo a região de topo anterior e voltando no pullback. Aí no pullback eu entendo que seria mais interessante a compra, ok? E o DXY, o índice do dólar, né? Vamos ver como que tá aqui o DXY. Olha, rapaz, eu tinha uma expectativa que esse DXY iria para cima, onda 3 para cima, mas ele começa a desenhar um terceiro movimento de queda, né? Então, marca um topo mais baixo que o anterior e tá vindo para testar aqui os 97.800, viu? Forte para baixo, né? Olha, DXY podendo voltar para testar os 96.700, tá? Então, até não era algo que eu estava esperando, né? Considerei o suporte da mínima 72, considerei toda essa movimentação de alta, preço voltando para testar ali a região de suporte, apontando para cima novamente, entendi que ele pudesse buscar ali a mínima 305, não foi o que aconteceu. Então fiquem atentos, DXY perdendo aqui a região dos 97.800, tende a buscar os 96.700, 96.800. Olha, algo até que é interessante, né? Porque esse dólar mais fraco aí, quem sabe não ajude, né? Pelo menos não atrapalha aí uma possível movimentação de alta aí no curto prazo no mercado de criptoativos, né? Então vamos ver se realmente isso acontece, tá? É importante que esse dólar, né, fique para baixo aí dos 97.800, comece a fechar para baixo desse fundo aí do dia 24 de dezembro, para a gente entender que ele realmente volta aí para testar os 96.700, testar os fundos de setembro do ano passado, beleza? Bem, pessoal, então é isso daí, vou encerrando por aqui, desejo aí para todos um bom final de sexta-feira, um excelente final de semana. Peço por favor que deixem um like no vídeo, peço por favor que compartilhem o link da transmissão e deem uma olhada na descrição do vídeo, tá? Para quem não conhece o aplicativo Ficube, não conhece o gráfico web, clica no link aí da descrição do vídeo, entra lá no site do Ficube, conhece a ferramenta, se tiver qualquer dúvida, chama lá para o nosso atendimento. E na segunda-feira a gente está de volta aí para ver como é que o mercado se comportou no final de semana. Pessoal, um abraço a todos, até segunda-feira, tchau, tchau.